Salve, salve, galera. Esse aqui é um corte da nossa live, todos os domingos às 22 horas. Então, se você curtir, deixa aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E todos os domingos temos uma conversa muito interessante para você. E fica aí com mais esse corte. Valeu! Amém. E aí, falando sobre isso, vai até entrar num ponto que o JR falou aqui antes de começar a live, né? Porque nós que somos crentes assim há algum tempo já, a gente entende que a vida cristã ela vai ter altos e baixos. Sim. Momentos de monte e momentos de vale, né? E aí tem alguns ministérios que, infelizmente, pregam muito a questão da prosperidade, da vitória. Eu creio. Não estou dizendo que é errado, né? Mas qual é a sua opinião quanto a isso? Quanto a essa questão de só vitória, é chave, é chave de carro, é chave de casa, tem muito ministério que prega assim, né? Só coisas boas. E quando a gente sabe que não é. Qual é a sua opinião sobre essa questão, pastor? São igrejas que pregam heresias mentirosas, usadas pelo diabo. A verdade tem que ser dita, não tem que passar a mão sobre essas coisas. A Bíblia nos ensina que Jesus falou assim: eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. E nós cremos que com Cristo a gente também vai vencer. Mas Deus, se Ele quiser abençoar alguém, Ele abençoa. Deixa eu falar aqui uma coisa a vocês. As pessoas confundem muita palavra de Deus. Todos os cristãos, ele vai ser abençoado, certo? Ele vai ser próspero, mas ele não vai ser rico. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. O que é prosperidade? Você dormir em paz, você dormir bem, você ter a paz, né? Isso é uma prosperidade que Deus promete. Ter a paz na sua vida, mas riqueza é totalmente diferente. Então, se Deus quiser te abençoar com carro, Deus vai te abençoar, Deus sabe da tua necessidade. Ah, mas olha, eu tô vendo uma chave de casa na tua mão. Mentira. Mentira do capeta mesmo. Eu tô vendo uma chave de carro na tua mão. Mentira, rapaz. Mentira, isso aí, tudo bem, Deus pode usar alguém para, em um único momento, falar amém. Também não vou dizer que não, mas em todo momento, pague isso, dê aquilo, não sei o quê, que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso. Mentira. Isso não existe, cara. A palavra de Deus é bem clara, que vai ter altos e baixos. O crente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir o amanhecer. Então a própria Bíblia fala que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, né? Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Há um tempo para tudo. Então, que vai ser só vitória, mentira. Agora, vitória a gente vai ter em Cristo. Agora, dizer que todo momento, só isso aí, não. É igrejas mentirosas, do cão. Lembrando que a maior vitória é a eternidade com Deus, né? Vamos ser bem claros aqui. Por quê? Porque eu creio que Deus, como um pai, ele nos abençoa, ele cuida da gente, ele, né, nos ensina. Só que a gente tem que entender, na minha percepção aqui, se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir, né? A gente tem que entender que nós somos vasos, né? E o vaso, quando ele vem lá do mundão, ele vem cheio de coisa errada, vem cheio de sujeira, cheio de coisa ruim. E às vezes a gente tem que passar por situações para nos moldar, para que sejamos aperfeiçoados em Cristo. Então, muitas situações que acontecem ruins na nossa vida, não é para nossa morte, não é para a gente ficar abatido, é porque a gente precisa ser aperfeiçoado e é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Concorda, pastor? Sim. Posso trazer só um pequeno relato? Por favor. Quando Jesus foi batizado por João Batista, que o Espírito Santo veio, né, sobre ele ali, em forma de uma pomba ali. Um pequeno relato. Jesus foi para onde depois dali? A Bíblia fala que ele foi levado em espírito aonde? Para o deserto. Não é isso? Exato. Se o próprio Jesus passou pelo deserto, imagine nós. Imagine ele e você. Oi? E assim, como o Dudu falou, eu tenho um outro entendimento sobre essa questão, que é tipo, na verdade, nós não somos aperfeiçoados, né? Se a gente for olhar a vida cristã e a vida de Jesus mesmo, assim, todos os relatos bíblicos, a gente é chamado a todo momento para simplesmente, literalmente morrer. Verdade.
e nascer para Cristo, né? E a gente é transformado em nova criatura. Tanto que tem a passagem de... esqueci o nome dele agora. Nicodemos. Não é Jó. Não é Nicodemos. Não é Jó também, não. Tô pensando em Jó, mas... Lázaro. Lázaro Sim. é... Quando... E aí vem toda essa questão, até do testemunho do RDM aí que... desculpa, RDM. Do pastor, né? que é porque... É o costume. Mas assim... sobre o testemunho e tal... O que acontece na vida de Lázaro, né? Na verdade, né? Na vida não, né? Na verdade, praticamente conta a morte de Lázaro, né? Só que quando Maria e... Qual o nome da outra irmã dela? Marta e Maria manda chamar Jesus. Jesus não vai. De imediato ele não vai. Os discípulos até perguntam para ele se ele iria e Jesus não vai. Jesus não vai, deixa para ir outro dia, e quando Jesus chega no onde Lázaro estava, que lá, aí Lázaro já tinha sido enterrado não, né? Colocado dentro da sepultura. E aí assim que Jesus chega, eu acho é Maria ou Marta, uma das duas vira para Jesus e fala assim: se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. E aí é assim, Deus, ele estica a corda realmente até a gente chegar ao ponto de morrer, não morrer assim de verdade, né? Chega até no limite, né? Isso. E em várias passagens, não só essa, Deus estica a corda assim até... e aí quando Jesus chega, e aí ela fala isso, e Jesus olha toda a situação, e aí Jesus chora, né? E é quando Jesus ressuscita Lázaro. E só que Lázaro depois viveu mais um tempo e morreu, lógico. Só que essa passagem em si, assim, eu aprendi muito sobre isso, que é isso. A gente, a todo tempo, Jesus não quer te melhorar, ele não quer te aperfeiçoar, te transformar, nada disso. Você, literalmente, para você viver uma vida com Deus, então você tem que morrer, mano. Você tem que morrer de tudo. Se você tem um vício, aquele vício tem que morrer junto. Tudo que é da carne vai ter que morrer, apodrecer, para Jesus te ressuscitar de novo. E todos os milagres, se você for ver assim, fora alguns que Jesus fez, todos são baseados nesse tema, assim, que a pessoa literalmente ela morre para ser ressuscitada. E até Jesus mesmo, que é o exemplo da vida cristã, é isso. Em nenhum momento, aí entra na parte de prosperidade, Jesus nunca falou sobre prosperidade durante a passagem dele na Terra, né? Jesus nunca falou sobre prosperidade com ninguém, pelo contrário. Quando o jovem rico chegou em Jesus e pediu o que era preciso para seguir Jesus, ele disse, né? Dê tudo que tem aos pobres e me siga. E aí ele, apegado às coisas materiais, preferiu as coisas materiais. E a gente não tem que ser, como o pastor também falou, né? É espírito. Nada, a gente não tem que se prender a nada carnal, nada material. Só que como Jesus deu o próprio exemplo, né? É difícil, é muito difícil. Tanto que praticamente só ele conseguiu, né? Sim, só ele. Sobre essa... desculpa, não... Não, eu ia falar que sobre essa parte aí de Lázaro, né? Sobre o que aconteceu na minha vida, sobre o que acontece na vida de cada um de nós, é porque a glória de Deus precisa ser manifestada sobre a nossa vida. Né? É a glória de Deus, porque Deus não dá a glória dele para ninguém.
né? Lázaro ali, né, como eu acredito que os irmãos aí, todos que estão aí, acredito que sabem, né? Mas só relembrando, Jesus poderia ter ido de imediato, mas Jesus chegou logo no 4º dia. Por quê? Porque na tradição judaica, eles acreditavam que quando a pessoa morria, até o 3º dia ainda podia reviver, podia ressuscitar, na tradição judaica. Então Jesus pegou e quebrou o paradigma deles. Vou voltar e vai ser no 4º dia, porque para eles o espírito ficava, né, pairando ali, e ao 3º dia podia ser ressuscitado. Se fosse no 4º dia já não estava mais lá. Aí Jesus não tinha mais jeito. Aí Jesus pega e quebra o paradigma, mostrando que ele é o dono da vida. Não tem para onde, né? E então é isso. Pode falar, Dudu. E quando o senhor falou de paradigma, eu lembro também da mulher samaritana, né? Que de meio-dia ele vai lá e pede água para ela quando tinha aquela rixa dos judeus com os samaritanos, não podia Sim. ali ter contato, né? Tinha algumas questões não sei se uma guerra em si, mas tem uma desavença entre esses povos. E Jesus ele vai lá para a mulher, pede água para ela, prega ela, fala da vida dela, né? E aquela mulher ela sai e prega, e muitos conhecem Jesus através da vida dela. E outra história que eu também sim, fiquei muito impactado quando eu li, né? É a história do endemoniado gadareno, cara. Por quê? Sim. Eu tenho, graças a Deus, pastor, eu desde pequeno vou para a igreja, tive a minha saída, né? Como todo mundo, infelizmente a gente dá uma passeada no mundo, mas voltamos, graças a Deus. Mas aquele cara, o endemoniado gadareno, não sei nem o nome dele, não, na Bíblia não cita, mas ele era um homem que ele parecia uma fera. As pessoas prendiam ele em cadeias, ele quebrava, ele ficava em sepulcros, ele ficava ali, né, em cemitérios, né? E a Bíblia diz que aquele cara chega ali perto de Jesus, né? Aquele homem chega perto de Jesus e os demônios falam que temos nós contigo. E os demônios pedem para ir para os porcos, né? Para não sair ali daquela região. Jesus permite, os porcos se matam lá no abismo. E a Bíblia diz que aquele homem ele tem a vida restaurada, transformada. E por causa da pregação dele, uma decápole, ou seja, 10 cidades, conhecem Jesus. Então, o que eu me maravilho no Evangelho é o seguinte, foi até a primeira pergunta que eu fiz ao pastor. Assim como a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a vida das pessoas também. As pessoas mudam depois do encontro com Cristo. Um homem que era tido como uma fera, depois vira um missionário. Isso é maravilhoso. Eu fico não emocionado, eu fico maravilhado, né? Impressionado com a mudança na vida das pessoas. Isso aí me chama muita atenção. Dudu. Pode falar. Nessa parte aí do gadareno, Jesus ali, ele fez um missionário, né? Porque aquele homem virou um missionário, um pregador, um missionário. Ele queria seguir a Cristo e Cristo disse, não, volta lá, né, pra tua cidade lá e fala o que aconteceu aqui, né? Tem pessoas que não crêem no mundo espiritual, tem pessoas que tem os ateus, tem pessoas que não crêem no mundo espiritual. Vou contar uma pequena experiência de várias que eu tive. Eu estava na igreja com uma irmã de 20 anos, mais ou menos, tinha um irmão lá, mais ou menos, também 20 anos, e uma jovem de uns 12 anos. Eu estava fazendo o discipulado para poder ter o batismo para eles 3. Tava só nós 4, eles 3 e eu. Quando a gente foi começar, eu disse, olha, vocês que vão se batizar, muitas coisas vai se levantar. Quando eu terminei de falar, na porta aparece uma irmã, né? Foi no meio da comunidade, ela com a filha e com a mãe. Ela fez, pastor, o senhor pode orar pela minha mãe, pela minha irmã? Ela é irmã e mãe, perdão. Disse, posso. Amados, quando elas entrou dentro da igreja, creio eu que Deus ali estava tão maravilhoso presente, que quando a gente foi orar logo pela irmã dela, você já assistiu aquele filme O Exorcista? Sim, sim. Que a menina fica de cabeça, ela se enverga e anda de costa? Essa menina fez a mesma coisa dentro do nosso ministério lá. Na mesma hora, quando a gente foi olhar, ela começou a se desbruxar, ela caiu de costa e começou a andar de costa dentro da igreja, se arrastando no chão. Eu fiquei, meu Deus do céu, né, com pena da menina de 12 anos que ela pegou, pegou logo, né, caiu logo fora. Ela disse, aqui eu não vou ficar não. Né? E a outra também já ficou afastada e ficou eu e o rapaz lá. A gente pegou e foi orar, né? Orar para poder Deus ali fazer algo maravilhoso. E ali, aquela menina ali, ela se foi liberta naquele momento, né? Vamos dizer assim. Amém. E ela voltou ao normal. Só que logo depois foi a mãe. Eita. A mãe também. Aí a gente também orou e Deus fez. Então, assim,
O mundo espiritual é muito forte, cara. É muito forte. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu tô falando só um caso, viu? Mas tem muitos e muitos outros casos que eu passei. Eu passei por um caso, pastor, já que o senhor falou nisso, que eu fui para um retiro, né? Retiro de carnaval, né? O povo vai brincar no mundo e a igreja às vezes faz aquele retiro de carnaval, né? E aí, oração o dia inteiro, brincadeira, né? Tinha um momento de culto. Só que podiam ir pessoas também não evangélicas justamente para ter aquele encontro com Cristo, né? Então tinha algumas pessoas que não eram evangélicas. Tudo bem. Aí, no meio do culto, um homem se manifestou. Foi uma das experiências mais impactantes da minha vida, né? Mas ali a gente estava orando, estava, né, naquele ambiente de busca a Deus. E aí a gente orou e saiu. Graças a Deus ele foi liberto. Acabou o culto, né? Aí eu que toco, a gente ficava tocando ali, fazendo luau. Os outros foram dormir. Tudo bem. Do nada, a gente vê o cara saindo do nosso lugar, né? Porque os meninos ficaram do lado de fora nas cabanas e as meninas ficaram dentro das casas, nos quartos, né? Enfim. Aí a gente vê o rapaz saindo. Aí a gente dá aquele bicho, né? Que a gente orou e tal. E beleza. Quando foram lá ver ele tava. Olha como é sério isso aqui, viu, galera? Presta atenção aí. Ele tava com cigarro na boca fumando. E aí, ele manifestou de novo. Só que dessa vez, não foi aquele demônio que estava com ele. Dessa vez, quando depois desse ocorrido, entrou uma legião nesse cara. Um negocinho chamado Legião. E ele mesmo se denominava. Meu nome é Legião, falava assim abertamente. Chamaram o pastor, trouxemos o rapaz. E aí já foi uma batalha espiritual de outro nível. Que objetos se mexiam. Então foi quase um porta-gaste, né? Foi quase essas coisas que a gente assiste no filme e diz assim, não, isso aqui é ficção, isso aqui não existe não. Cara, eu vi na vida real. Em dados momentos de cansaço físico, né? Porque a gente também sente no físico, a minha visão, ela meio que ficou um pouco turva. Então ali era um peso espiritual dos seres, dos demônios saindo daquele cara, né? E aquela, literalmente, batalha espiritual. Então é como eu digo, é impossível virar ateu, não tenho como virar ateu. As experiências que eu já tive, não tem como.